Primeiro ponto para você quadruplicar, isso é muito sério, sua capacidade de aprendizado. Pega uma caneta, pega alguma coisa para anotar, que isso é importante. Primeiro ponto, você precisa ter um planejamento. Parece simples, né? Mas, pelo incrível que pareça, quando meus alunos recém-chegados, quando você me chama no direct, mais de 80% a 90% de quem estuda atualmente para concurso público não tem um planejamento ou organização dentro da sua realidade, dentro dos seus limites. Quer ficar vivendo a realidade do amiguinho, quer ficar pegando planilha, tá, de estudos que não está dentro da sua realidade. A verdade dói, não dói? Mas aqui é assim, eu falo na cara, porque a minha ideia é ajudar vocês de coração. Então não tem mimimi, não tem chororô. Muitos acham que sabe planejar, sabe, tá, estudar com uma organização. Só que não adianta, meu filho, você ficar vivendo a realidade de outras pessoas. Você tem que fazer um planejamento, uma organização dentro dos seus limites e dentro da sua realidade. É o primeiro ponto para você começar a melhorar sua capacidade de aprendizado. E como é que eu faço isso, professor? Muito simples. Se você tem, a título de exemplo, 2 horas para estudar por dia, você não tem como querer estudar 3 horas. É uma matemática simples. Você não tem como estudar, a título de exemplo, 3 disciplinas por dia se você mal tem tempo para estudar uma. Então, cuidado com esse oba-oba de cronograma gratuito. É a maior perda de tempo que existe. Hoje, você vê em vários cantos, baixe o cronograma gratuito para o concurso do DEPEN. Baixe o cronograma gratuito para fazer o concurso de delegado da Polícia Civil do Paraná. E tem um monte de inocente que vai lá, baixa e fica vivendo aquela realidade. Que na verdade pode ser que não seja sua. Você começa a identificar com uma reflexão muito pequena, né? Quantas horas, em regra, você tem para estudar diariamente? Mas isso é só a título didático. Você não deve se preocupar, se prender por si só ao tempo. Mas a gente precisa ter um parâmetro, concorda? Senão você fica igual uma barata envenenada. Então, pressupondo, a primeira pergunta que exige a sua resposta, não é minha. Quantas horas eu tenho disponível para eu conseguir sentar e estudar? E aí, tá, você já vai partir para a segunda pergunta, que é muito simples. Eu estou estudando há quanto tempo? Eu vou iniciar agora meus estudos. Tá? Eu estava parado, vou iniciar a partir de agora. Ou eu já sou intermediário, já estou estudando há algum tempo. Ou eu já estou bem avançado, estou estudando 10, 12, 1 ano e meio direto. Então você tem que fazer um planejamento de estudos dentro do seu limite e dentro da sua realidade. E quando eu falo limite, é em relação a limite a critério temporal, tá? Porque você tem que ter como um parâmetro o tempo. Se um profissional de concurso falar para você não se preocupar com o tempo, eu acredito que ele esteja se referindo em relação a cronometrar ipsiliter, ou seja, ponta a ponta o seu tempo de estudos. Mas ainda assim, eu te digo que necessariamente você precisa ter uma noção real do seu tempo. Isso é um diferencial, tá? Porque você sabe o que você está fazendo, o tempo que você está levando para realizar aquela tarefa, para cumprir suas metas, ok? Você não deve se prender ao tempo por si só, mas o tempo ele é imprescindível para você ter um parâmetro e trabalhar dentro da sua realidade e dos seus limites. E a realidade está ligada à sua capacidade, tá, de absorção, capacidade intelectual e capacidade fisiológica. Tudo bem? Não adianta você querer sentar e estudar 3, 4, 5 horas para começar a ficar sentindo um mal-estar, dor de cabeça, cansaço. Quantidade não é qualidade. Então não adianta entrar no oba-oba, tá, do coleguinha A, B, C, ou aquela dica genérica do professor famoso que não vai te ajudar. Você tem que trabalhar dentro da sua realidade, dentro dos seus limites, com um planejamento e uma organização de estudos focado para você. Segundo ponto que pode quadruplicar sua capacidade de aprendizado. Você, necessariamente, quando tem um bom planejamento e organização,
você sabe o que em tese vai estudar no dia, quanto tempo você tem disponibilizado para esse estudo. Isso é importante? Muito. Você está profissionalizando o seu estudo. Você não está como a grande maioria, sendo um amador ou uma amadora. Não, você está sendo profissional. Por quê? Porque você quer estabilidade, você quer ganhar bem. É só lembrar do contra-cheque do professor Alisson Rocha. Você quer ganhar bem, você quer, né, uma realização profissional que vai refletir em todos os campos da sua vida. Eu falo com propriedade. Então vale a pena você se profissionalizar. Você vê uma galera que estuda 5, 6, 7, 8, 10 anos fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, para ganhar 10 mil reais. Você vai ganhar exatamente isso sendo investigador, agente de polícia. Você sendo delegado vai ganhar 15, 18, 20 mil reais. Então vale a pena você fazer um melhor aproveitamento do seu investimento, do seu tempo. Então a meta, que é o segundo ponto, para você quadruplicar a sua capacidade de aprendizado, ela precisa ser mensurada, ela precisa ser medida. Você precisa saber como está seu rendimento. E eu não vou me distanciar muito não. A critério didático, a gente pode mensurar nosso rendimento semanalmente, de forma muito tranquila e objetiva. E como que você faz isso? Normalmente, o que eu indico para os meus alunos? Isso já, na verdade, tem até dentro dos nossos materiais, que os nossos materiais, eles já têm a diluição de várias partes do meu método, das minhas técnicas. Mas, em tese, você tem que ter contato com o conteúdo e fixar esse conteúdo. E hoje o melhor meio de fixação do conteúdo é a resolução de questões comentadas. Tranquilo? Então, quanto mais próximo você fixar o conteúdo após você ter tido contato com a matéria, mais você vai conseguir fixar e memorizar. Menos você vai perder. Tá? Menos a curva do esquecimento vai te tirar. Então, dentro dessa realidade, você consegue medir seu desempenho com o número de acertos que você teve do número de questões que você fez daquele assunto que você estudou. A matemática, ela é certeira, os números não mentem. Então, se você estudou, um exemplo, direito constitucional, remédios constitucionais, fez 10 questões, acertou 7 e errou 3, você teve 70% de rendimento. Tudo bem? Então você sabe que precisa melhorar nesse assunto. Por quê? Porque, no geral, as notas de corte dos concursos estão em torno de 80%. Então, assim, de qualquer forma, quanto melhor o seu rendimento, mais chances de você ficar dentro das vagas ou passar para as próximas fases, você terá. Então tem que ter isso em mente. Porque tem uma galera que estuda de cabeça baixa, né? Não enxerga um palmo na sua frente. Fica estudando às cegas. Gente, nós chegamos num tempo que não existe mais margem para erro. Vocês não entenderam isso ainda. Não existe mais margem para amadorismo. Acabou. Então, necessariamente, você precisa já começar, desde já, a mapear suas vulnerabilidades, controlando sua meta, pelo menos semanalmente, para você ter uma noção de onde você vai precisar enfatizar sua revisão, aonde você vai precisar melhorar, aonde você vai dar maior atenção quando tiver contato com o assunto novamente, de acordo com o que você for estudando, conforme o ciclo do conteúdo. Então é de suma importância você ter controle da sua meta. E uma coisa assim que considero uma das mais importantes é você trabalhar sua meta também que seja vencível. Você não pode viver a realidade de outras pessoas. Você não precisa disso. Você não deve ficar se comparando. A realidade é muito simples. Você tem que ter uma meta que você vai conseguir vencer. E para você conseguir ter uma meta vencível, você tem que estudar com um material que vai te conceder isso. Não adianta você pegar um material de 300 páginas que vai te explicar, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, ligado a direito constitucional.
Aí você vai sentar para estudar, 300 páginas, aí você tem 2 horas. Qual é o resultado? Você não vai conseguir estudar com qualidade as 300 páginas, nem 150 páginas em 2 horas, não vai conseguir vencer sua meta, tá? E vai ficar frustrado. E isso vai te gerar insegurança, porque você foi criado, você foi ensinado até aqui para exaurir o conteúdo. Mais uma grande mentira que te contaram. Mas resumindo, sua meta tem que estar também dentro da sua realidade. Tem que ser vencível. Não adianta, senão você não vai conseguir progredir nos seus estudos. Já ouviu falar na teoria da bola de neve? É desse jeito. Só vai acumulando, acumulando. Começa pequenininho, daqui a pouco já está te enrolando, te atropelando. E isso acaba tirando você do jogo. Porque você vai ficando estressado, cansado e desestimula, que é normal. Entenderam? Procure primeiro, para você conseguir um bom resultado e bater a meta dentro da sua realidade, que você consiga vencer a meta. Trabalhe com materiais dentro da sua realidade. Um material que vai te trazer qualidade e vai te ajudar a potencializar o pouco tempo que você tem, ok? O que seria aí um ponto que eu considero fundamental? Que se você observar, para você quadruplicar sua capacidade de aprender, você tem que ter organização e planejamento dentro da sua realidade e seus limites, uma meta vencível também dentro da sua realidade. Você precisa trabalhar com técnicas de estudos que vão potencializar isso. Uma coisa está ligada à outra. Se você observar, uma está engendrada na outra. Por quê? Quando você tem um bom material e, consequentemente, você tem uma técnica para estudar, uma técnica boa de revisão, você já sabe o que vai fazer, você tem uma técnica boa de resumo, você já sabe o que vai fazer, o seu estudo ele começa a ficar harmônico, ele progride, você sente isso e, consequentemente, sua capacidade de aprendizado também é progressiva. E quais seriam, professores, técnicas, né? Então, didaticamente, não tem como te ensinar aqui numa live. Mas eu venho, por exemplo, compartilhando alguns vídeos, trechos das aulas do curso preparatório que eu dou para Seridelto, para carreira policial. Tem no meu IGTV, tem no meu YouTube. Você tem que fuçar. Eu falo de revisão, eu falo do resumo matador. Então você tem que começar a estudar com técnica. Galera, sem técnica, sem estratégia, você tem um estudo ancorado, você tem um estudo tradicional. E foi o que eu falei. Hoje, você disputar uma vaga em concurso público não é mais para amador, tá? Não me leva a mal. Tem uma galera aí querendo estabilidade, tem uma galera querendo realização profissional. Já foi tempo, acabou isso. Para você conseguir sua aprovação, tu vai ter que, além de suar, meu filho, além de sentar a bunda na cadeira, como dizem, né? E estudar, você vai ter que estar com uma metodologia de ponta, ou seja, com técnicas e estratégias e com material também que te traga qualidade. E qualidade não é quantidade, não. Quando eu falo um bom material, não um material de 100 e poucas páginas, não. É um material que, com aproximadamente 30 páginas, consegue te trazer conteúdo e explicar tanto quanto mais do que um material com 100, 150 páginas. Então você tem que entrar num desafio, certo? Você mesmo se desafiar em sempre estar pesquisando para se encontrar, para encontrar um suporte. Eu não estou falando de mim. Não, tem vários outros bons profissionais no mercado, tem vários outros bons materiais no mercado, mas você tem que se encontrar. O estudo tradicional não tem, infelizmente, trazido bons resultados. Pode passar? Pode. Não estou dizendo que ninguém passe estudando tradicionalmente. Mas, de repente, pode ser que você não aguente. Por quê? Você tem que fazer muito mais esforço. Vai ter que demandar muito mais tempo. Não tenha dúvida disso. Então, assim, seja inteligente e aproveite o tempo que você tem, que já está passando rápido demais. Tá? Isso que vai fazer diferença. Precisa nem concordar comigo. Mas, olha para você. Olha como está hoje seu rendimento, sua capacidade de aprendizado. Tá um mafagafo danado, tá um bolo, tá uma bola de neve. Eu sei que você mudar é difícil. Você desconstruir para começar algo é difícil. Mas a escolha é sua.
O tempo não vai ficar te esperando. Então você precisa, para potencializar seus estudos, de técnica, para você saber exatamente o momento de você revisar o que você já está acertando. Muita gente se perde nesse momento, não sabe revisar o que erra, certo? Aí, tranquilo. E quando você tem que voltar para revisar o que você, em tese, está bem, está acertando? Porque tem a síndrome do esquecimento. Quando você leva muito tempo para voltar no assunto que você, de certa forma, tem um bom desempenho, você passa a ter um desempenho ruim, a errar. É desse jeito. É desesperador. E será que você sozinho conseguiria fazer isso? Tomara que sim. Mas se você não tiver essa capacidade, não se envergonhe, tá? Procure um profissional que te ajude. É simples. Não tenha assim, vergonha, constrangimento em relação a isso não. Porque o seu concorrente, meu filho, minha filha, com certeza vai procurar. Porque ele quer disputar vaga. Ele não quer ficar gastando dinheiro e perdendo mais tempo. Ele não quer ser um amador. O quarto e último assunto ligado a esse tópico principal, que é como você quadruplica a sua capacidade de aprendizado, é muito simples. Tá? Você tem que potencializar o seu cérebro. Professor, eu vou tomar choque? Não. Aí é para doido, né? O que você vai fazer? Primeiro, praticar atividade física regularmente. Olha, eu falo por mim. Eu sei que a gente vive um momento difícil, da pandemia e tudo, sem problema. Mas sem se agarrar em desculpas, você tem como praticar atividade física em casa. Não precisa você puxar ferro na academia, sei lá. Não, você pode fazer abdominal, polichinelo, flexão de braço. Tem vários exercícios que você consegue fazer em casa. Resumindo, a prática de atividade física vai melhorar a liberação de dopamina, que é um hormônio que, sem dúvida, ele vai te dar um bem-estar. Isso aumenta muito a sua produtividade, isso é sério. Por quê? Você com a dopamina baixa, você fica desanimado, você fica cansado, fica rolando na cama, demora a levantar. Então, isso é muito importante. E você tem como liberar naturalmente mais dopamina praticando atividade física. Na segunda semana, aproximadamente 14 dias, de 14 a 17 dias, você consegue melhorar 17% do seu nível de dopamina, só praticando atividade física. Algo muito importante que as pessoas esquecem. Beber água, ok? Seu cérebro, ele consome 20% de oxigênio do seu organismo, da sua corrente sanguínea. Seu corpo, boa parte dele é composto de água. Então você precisa de água. Não é Coca-Cola, meu filho. Não é Heineken, não. Suco também, mas água é importante. A alimentação equilibrada faz a diferença. Reduzir ingestão de alimentos gordurosos. Açúcares é um veneno, o excesso de açúcar no sangue te deixa literalmente retardado. Então controlar a alimentação, passar a ingerir mais frutas, uma comida equilibrada, com uma caloria saudável, sem exagero de massas, fritura, cuidado com isso. Eu estou falando sério, isso é muito importante. E a cereja do bolo, que são os nootrópicos, né? Inclusive os meus alunos, isso nas aulas, né? Eu dou um testemunho, que eu não sou profissional da área, não sou médico, eu dou um testemunho do que os nootrópicos eles fizeram e fazem na minha vida, ok? Os nootrópicos que eu me refiro, tá? Para você não confundir, não é psicotrópico não. Psicotrópico é maconha, tá? É droga ilícita. Nootrópico são substâncias fitoterápicas, tudo bem? O que é substâncias fitoterápicas? Em tese, são substâncias extraídas diretamente de fontes da natureza. Tem uma tendência a melhorar a sinapse dos seus neurônios. E o que seria a sinapse dos neurônios, professor? É quando os seus neurônios vão conseguir se alimentar, tá? Alimentar o sistema nervoso central. Tudo isso, não tenha dúvida, galera, tudo isso influencia na sua capacidade de aprendizado. Melhora seu foco, melhora sua atenção de forma acentuada, controla aquela insônia que te mata, que te incomoda, consegue controlar seu nível de estresse, você consegue dormir e acordar descansado. Isso para quem estuda para concurso público é um diferencial, porque o que você fez no decorrer do dia ou em determinado período, quando você sentou, se debruçou, focou e estudou, isso tudo vai ser, sem dúvida alguma, armazenado
quando você tiver no seu sono mais profundo, que é o REM. E se você ficar com insônia, ou dormir muito tarde, trocar a noite pelo dia, tomar muito café, com certeza vai ter efeito colateral. E, consequentemente, se você tiver uma alimentação para o cérebro, para você conseguir, tá, manter qualidade de vida, isso não é droga. Tá? Você, óbvio, tem que consultar o médico, mas ainda tem substância natural que é vendida sem receita médica, porque não tem efeito colateral significativo. Então isso faz muita diferença, mas você também tem que levar uma vida saudável, uma vida regular. Porque não adianta, por exemplo, você estar com a hemorragia e botar um band-aid, porra. Isso não vai resolver sua vida de jeito nenhum. Está todo errado. Né? Você acha que vai fazer ingestão de um nootrópicos e vai ficar super inteligente. Não, isso não existe. É a famosa pílula da inteligência. Não, tira isso da cabeça. É todo um ciclo que você vai fazer e dentro dessas combinações, positivamente, a alimentação, a prática de exercício e a ingestão de fitoterápico vai te trazer essa qualidade do aprendizado.